Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje finalizando a nossa exposição de Jonas. Deus abençoou com uma pequena tempestade hoje, né? Uma chuvinha bem gostosa. Estavam uns dias de calor e hoje o Senhor pôde refrescar a nossa terra, pôde derramar uma chuva graciosa. Sou muito grato a cada irmão que esteve aqui em cada uma das pregações, que conseguiu estar aqui hoje também. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Como eu tinha comentado, lá na primeira vez que eu preguei, no capítulo 1, fazia uns 10 meses que eu não tinha a experiência de pregar para a igreja toda, para toda a congregação. Então eu peço até perdão se em algum momento eu fiquei nervoso ou falhei, mas tenho feito isso com muito temor, com muito zelo, conforme pregar a palavra exige de nós. Hoje, então, a gente finaliza. Hoje a gente vai trabalhar o último capítulo do livro de Jonas. A gente já teve 3 pregações em cima deste livro. Cada pregação a gente trabalhou um capítulo. Quinta passada, o capítulo 1. Domingo, pela manhã, o capítulo 2. Domingo à noite, o capítulo 3. E hoje trabalharemos o capítulo 4. Mas antes de entrar no capítulo 4, é importante eu relembrar algumas coisas que a gente viu no último capítulo, até porque às vezes algum irmão perdeu a pregação, não pôde estar presente. É importante também a gente fazer o link, porque um capítulo depende do outro. O capítulo 3, que a gente viu no domingo à noite, falou do momento onde finalmente Jonas obedeceu a ordem de Deus de ir pregar ao povo de Nínive. A gente lembra que lá no início, Deus fala para Jonas: vai e pregue para aquele povo. É um povo mau e que precisa ouvir a minha palavra. E Jonas, em primeiro momento, foge. Mas no capítulo 3 ele foi e ele pregou. E a gente falou um pouco sobre o momento da pregação de Jonas. A gente viu como que Jonas, a aparência dele deveria estar horrível. Afinal de contas, ele ficou 3 dias no ventre de um animal, de um grande peixe ali. Ele também teve que caminhar 1.200 quilômetros para chegar à cidade de Nínive. Então a aparência dele não devia ser nada agradável. E vimos como a mensagem dele não era nada convidativa. Ele falava... ele repetia para cada habitante lá de Nínive: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Então, mesmo diante destas circunstâncias, a gente vê que algo incrível acontece. O improvável acontece. Talvez o mais provável era eles falarem: olha, quem que é esse louco que apareceu na cidade falando que seremos destruídos? Mas não é isso que acontece. A cidade inteira entende aquela mensagem. Nínive se quebranta diante de Deus. Eles clamam ao Senhor, clamam por misericórdia, eles se derramam diante do soberano. E eles recebem então o perdão do Senhor. O capítulo 3, em Jonas 3,10, vai falar o seguinte: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Vimos aqui como Deus foi misericordioso para com o povo de Nínive, diante do clamor por perdão, diante do quebrantamento deles diante de Deus. Hoje a gente termina essa série olhando para o capítulo 4, um capítulo 4 que fala muito com a igreja, porque o capítulo 4 ele se volta para Jonas e ele vem ensinar muitas coisas para nós, porque vamos ver o coração do profeta como estava e vamos ver um Senhor que ensina Jonas de maneira sábia, como nosso Deus nos ensina até hoje. Vamos ler então Jonas capítulo 4. A gente vai ler do
versículo 1 até o 11. A palavra de Deus vai dizer: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, com o fato de Deus ter perdoado Nínive, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu o imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor trouxe cada um de nós aqui à tua casa para poder aprender mais contigo. É este o desejo do nosso coração, que realmente esta mensagem faça efeito na nossa vida, que teu Espírito trabalhe o nosso ser, que possamos ser moldados por ti. Que o Senhor seja glorificado por meio deste ensino e que sejamos edificados. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4, como eu disse, vemos que a narrativa se volta para Jonas. A gente não tem mais citações sobre Nínive, sobre pessoas que não conhecem a Deus. A gente parece ver que agora a questão, o problema, é Jonas novamente. Novamente, porque várias vezes no livro Jonas já foi problema. Mas aqui o Senhor dedica atenção ao seu servo, aquele que já é salvo, mas precisa ser tratado. O último ato do livro de Jonas nos chama a atenção exatamente pela reação de Jonas ao ver tudo aquilo que aconteceu em Nínive. Imagine que você é um pregador e você tem uma oportunidade de pregar lá na Neoquímica Arena para um tanto de corintiano descrente, naquele lugar. Brincadeira. Sou palmeirense, então. Ali, ó, Marcelão estava lá no meio do povo do estádio, corintiano, precisando de arrependimento. Mas aí você pega, imagine-se como esse pregador. Você está pregando a um estádio lotado de pessoas, pecadoras que ainda não conhecem a Deus.
E naquele momento você prega, você expõe o evangelho. E todo aquele estádio se derrama em lágrimas. Eles se voltam para Deus. Eles clamam por perdão. Qual é a reação esperada de alguém que passa por isso? Deste pregador, o que você deveria naquele momento demonstrar? Alegria. Alegria, isso mesmo, Nani. Alegria, festa, festejar. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus é como o Pai que prepara um banquete, uma festa para receber o filho pródigo no meio da tua casa. E o que se espera daqueles que seguem o Senhor, daqueles que são família de Deus, é que também se festeje o fato de que pecadores estão se arrependendo, estão chegando ao Senhor. A gente vê então que, olhando para o relato do capítulo 4, a reação de Jonas não é nada condizente com isso. O texto de Jonas 4, no capítulo 1, vai falar que Jonas ficou profundamente descontente. Ele não se alegrou, ele ficou descontente. E não só isso, que ele se enfureceu com essa situação. O profeta tem a pior reação possível. Ele não só deixa de festejar, mas ele literalmente fica com raiva daquela situação. A reação de Jonas é tão horrenda que nem parece uma reação de alguém que é crente, que é salvo. É uma reação do ímpio, talvez. Quando eu olho essa atitude de Jonas, eu me lembro muito dos fariseus do tempo de Jesus. Porque os fariseus eram assim. Eles viam Jesus salvando publicanos, pecadores, e ao invés de festejar, com toda aquela pompa de religiosidade deles, de povo de Deus, ao invés de se alegrar, eles atacavam Jesus. Eles ficavam raivosos com aquilo. Jonas 4:2 vai expor então qual é o motivo, a razão pelo qual Jonas se enfurece. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, antes de sair, da sua casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, fugir desta missão. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Desde o primeiro culto, a gente tem falado das motivações de Jonas. Uma motivação a gente tratou aqui. A gente falou como que ele odiava Nínive. Para aqueles que não puderam acompanhar a série, Jonas, ele odiava Nínive por uma razão. Nínive era inimiga de Israel, o povo dele. O povo dele era inimigo desta cidade. E eram batalhas que aconteciam entre aqueles povos. Jonas provavelmente conhecia pessoas que foram mortas por aquelas pessoas em batalha. Então Jonas odeia Nínive. E ele deseja a ruína de Nínive. Jonas, claramente, ele se deixa levar por esse nacionalismo. Como eu já disse algumas vezes aqui, Jonas é aquela pessoa que deseja a salvação e as bênçãos para os seus amigos, seus aliados. Mas para os seus inimigos, ele quer a ira de Deus sobre eles. Como a gente já tratou isto em outros momentos da exposição, eu creio que isso já ficou bem claro para a igreja. Mas eu queria adicionar aqui mais um ingrediente no motivo da raiva de Jonas. A gente vê que, quando a gente observa a reação de Jonas, vemos que a sua revolta inclui um fato. O fato de Deus não agir conforme ele deseja. Em seu egoísmo, Jonas, ele deseja que a sua vontade seja realizada. E ele não consegue se alegrar quando a vontade de Deus é realizada. Provavelmente, quando ele vai pregar naquela cidade, ele ainda tinha esperança de que quando ele pregasse ali,
a ira de Deus ainda ia permanecer sobre Nínive e ia continuar tudo do mesmo jeito. Mas quando ele vê que é o oposto que acontece, a cidade é perdoada, desde o mais simples até o rei de Nínive, todos recebem a misericórdia do Senhor, a frustração de Jonas é deixada claro para nós. Jonas 4:3, o profeta vai dizer ao Senhor: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Destaco aqui que muitas pessoas, até hoje, criam expectativas equivocadas em relação a Deus. Muitos querem determinar e exigir a maneira como que Deus deve agir diante de cada situação. Essas pessoas entendem que o seu caminho é correto, é inquestionável. E dessa forma eles questionam os atos soberanos de Deus. Eles questionam o modo como o mundo está sendo tocado pelo Senhor e ficam extremamente raivosos quando suas vontades não são atendidas. Eu quero aqui, neste momento, tocar de novo no assunto da política, que eu sei que é um assunto polêmico hoje em dia, mas como diria Billy Graham, todo grande pregador ele tem que ter a Bíblia em uma mão e o jornal na outra. A gente tem que olhar para a Bíblia, mas tem que olhar para o que está acontecendo no mundo e falar sobre o que está acontecendo no mundo. Quantos relatos não temos visto de pessoas que, assim como Jonas, desejam a morte daqueles que discordam da sua opinião, desejam a ira de Deus sobre aqueles que são seus opositores na política, aqueles que não concordam com suas visões políticas, nem pensam em orar por perdão, por misericórdia sobre a vida deles. São pessoas que desejam tanto a vitória do seu político que chegam a falar: Deus nunca permitirá que o outro ganhe. Quantas vezes, talvez, nessa eleição você ouviu uma pessoa falar do seu político, aqui eu não estou pegando político A ou B, falando: Deus não vai deixar. Deus não vai deixar. E quantas pessoas, talvez, depois do resultado, também não se enfureceram? Ah, por que o Senhor permitiu isto? Ah, que raiva que eu estou de Deus. Pessoas que talvez se afastaram do Senhor porque sua vontade não foi feita. Quem é você, homem, para falar como que Deus deve agir? Quem é você, homem? Como Tiago 4,15 vai falar, o máximo que a gente pode dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, se o Senhor quiser. Pessoas que se agarram tanto às suas convicções e exigem de Deus que a sua vontade seja feita, ao ponto de se irar com o Senhor quando não ocorre a sua vontade, estão agindo de maneira egocêntrica. Elas acham que o mundo gira ao seu redor. Logicamente, essas pessoas, em algum momento, vai terminar frustrada, porque o nosso Deus, ele não existe para agradar a homens, mas para realizar a vontade dele. Ele age da maneira como o convém e nós devemos aceitar isso. Isso não quer dizer que a gente não possa orar a Deus sobre algo que a gente anseia, algo que a gente está planejando, sobre uma situação do mundo. Mas é a resposta que a gente dá depois que o Senhor conclui aquele ato. Eu orei por uma situação, Deus não respondeu como eu esperava, a minha reação não pode ser a reação de Jonas. Eu não posso me irar com o Senhor. Eu tenho que confiar na vontade dele e saber quem ele é, que ele é soberano e não eu. Percebemos, portanto, que o profeta, apesar de ter finalmente servido a Deus, ainda tem questões complicadas que precisam ser trabalhadas em sua vida. Como eu falei,
lá na introdução do capítulo 1 de Jonas, tem duas coisas que o livro de Jonas faz a todo momento. O primeiro é falar de Deus salvando pessoas que não conhecem a ele. A gente viu os marinheiros que foram salvos, a gente viu Nínive, mas outro ponto que toda hora o texto de Jonas vai falar é como que Deus trata e santifica com paciência o seu profeta. Como que Deus trata dos pecados de Jonas. A gente já viu até alguns avanços na vida de Jonas. Se a gente olhar lá para o começo da narrativa, Jonas ele foge completamente da sua missão. Mas no final do próprio capítulo 1, ele chega a dar a sua vida para salvar aqueles marinheiros. No capítulo 2, ele reconhece que a salvação vem de Deus. No capítulo 3, ele obedece a Deus. A gente vê alguns avanços na vida, então, do profeta. Mas a gente vê no capítulo 4 que o pecado ainda está presente em seu ser. O profeta nada mais é do que um crente. Um crente que tem suas lutas contra o pecado. Um crente que batalha diariamente para tentar ser melhor do que ontem. Alguém que, por mais que lute, sempre vai encontrar um ponto que precisa melhorar, que precisa avançar. A vida de Jonas é uma demonstração linda da paciência de um pai que vai ensinando o seu filho. O profeta, já salvo, continua experimentando e sendo alvo da graça de Deus. A graça de Deus não é derramada sobre nós só quando somos salvos, só no momento da nossa conversão. Não. A graça é derramada diariamente. Quando Deus é paciente, quando Deus nos ensina, quando o Senhor trabalha a nossa vida. Jonas é a prova disso. Quantas vezes o Senhor não tem paciência para conosco também? Quantas vezes a gente não erra, a gente confessa ao Senhor e a gente vai vendo como que Deus, de alguma forma, pela palavra dele, pela pregação, por algo que ocorre no nosso dia a dia, Deus não vai trabalhando naquele ponto que a gente tinha tanta dificuldade. Isto é a paciência do Senhor. Em meio às lutas contra o pecado, vemos a figura deste pai que tem paciência para ensinar. Lamentações 3:22 vai dizer o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. A cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. Isso é grandioso. E a gente vê isso em Jonas. Eu confesso que lendo aqui Jonas, vendo como que ele foge de Deus, como ele resiste a obedecer a Deus, quando ele mantém a sua ira sobre Nínive a todo momento, eu confesso que eu penso, é agora que o Senhor vai fulminar ele. É isso que a gente pensa. Agora o Senhor vai mandar fogo do céu para destruir Jonas, mas não é isso que acontece. Deus é paciente. A gente vê a paciência do Senhor na resposta serena que Deus dá diante da fúria de Jonas. Em Jonas 4:4, o Senhor vai falar: você tem alguma razão para essa fúria? É uma resposta amorosa diante de tudo que está acontecendo ali. O Senhor poderia falar palavras muito mais duras ao profeta, mas o Senhor fala: você tem alguma razão para ficar furioso? Vemos aqui, nesta resposta, como que o Senhor trata com amor, mesmo quando o profeta continua ali na desobediência. Diante desta resposta, Jonas ele age como um garoto mimado. O versículo 5 vai falar que ele vai lá para o canto da cidade. Ele senta lá. Jonas está fazendo bico ali no canto da cidade. Ele sentou ali e ficou olhando. Deixa eu ver se a minha vontade não vai ser feita. E ele fica lá de bico. Talvez quem já foi pai, ou quem não foi pai, mas já foi criança, sabe bem o que é isso.
Qual pai que nunca talvez levou o filho para uma loja quando era ainda criança e o filho falou: olha, eu quero esse brinquedo aqui. E o filho vai lá e começa a brigar por conta do brinquedo. E aí o pai vai e fala: filho, não dá. E o pai tem uma visão muito mais ampla que o filho, né? Ele sabe muito mais do que o filho. Ele fala: olha, isso aí não é a prioridade no momento, não tem como eu comprar isso para você. Vamos deixar isso aí, vamos embora. E aí, quando vê a criança, vai lá, senta naquela loja lá no chão, fica olhando para aquele brinquedo de cara feia, raivosa, e dependendo do nível da criança, ela vai falar: eu não consigo viver sem esse brinquedo. Parece muito com Jonas aqui. Jonas está fazendo o bico, ele está agindo como uma criança. Vemos aqui quão relutante pode ser o coração do homem. E de maneira sábia, então, diante desta atitude tão infantil, Deus vai e ensina Jonas. É interessante como a gente vê como Deus vai ser sábio ao ensinar o profeta. A maneira como Deus age aqui se assemelha muito até com os ensinos que a gente tem visto lá nas parábolas de Jesus. A única diferença que eu vejo é que as parábolas de Jesus são histórias que Jesus criava, histórias fictícias que Jesus criava e ele ensinava algo, com personagens fictícios também. Só que a história que Jonas vive aqui se parece com uma parábola, mas é uma experiência real que o profeta teve. E ele faz parte desta história. Primeiro, o Senhor faz nascer uma planta do lado de Jonas. Algo incrível, um milagre. Um milagre. Porque não tinha nada do lado dele e cresce do nada uma árvore que é capaz de fazer sombra ao profeta. Então não era algo pequeno. Era uma árvore razoável. Cresceu ali e faz sombra sobre Jonas. E isso revigora o ânimo do profeta. O profeta fica feliz com isso. Ele se alegra com aquela árvore que nasceu ali. E aqui eu queria só fazer uma observação. Olha como Jonas é egoísta. Quando a bênção é para os outros, ele se ira. Mas quando Deus de alguma forma abençoa ele, aí ele está alegrão, aí ele está feliz com Deus. Ele revigora, ele fica feliz com aquela árvore que nasceu ali. Porém, algo vai ter uma grande reviravolta nessa história. O versículo 7 e 8 vai dizer que Deus, ele, do mesmo jeito que em um dia ele faz nascer aquela árvore instantaneamente ali, logo nasce, o Senhor manda uma praga no meio da noite. Provavelmente ali, enquanto o profeta dormia, uma praga ataca a árvore, e a mesma árvore que nasceu, instantaneamente logo ela morre. E no outro dia, Jonas acorda com o sol na nuca, o sol lá do Oriente Médio, e ele vê a árvore que ele tão ficou animado, tão se alegrou, destruída. Não bastando isso, o Senhor manda um vento do Oriente. Este tipo de fenômeno de um vento do Oriente é muito comum até hoje, lá na região de Nínive, onde ficava Nínive. É um vento que ele realmente é abrasador, ele aumenta a temperatura quase que instantaneamente naquela região. Essa temperatura elevada faz com que Jonas chegue ao ponto de desmaiar, e ele vai esbravejar novamente a Deus, que não queria viver e que preferia estar morto. E é usando então essa ira de Jonas, a ira que ele teve pela morte daquela árvore, que Deus, de maneira sábia, inteligente, vai ensinar o seu profeta. Jonas 4, do 9 ao 11, vai dizer o seguinte: Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu Jonas: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse:
Você tem pena desta planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu, o Senhor, ter pena desta grande cidade? O Senhor aqui, ao fazer Jonas viver esta experiência da planta, demonstra ao profeta, de maneira prática, a incoerência e o absurdo da atitude que ele estava fazendo ali. Jonas, o profeta, ele se vê no direito de ficar bravo por causa da morte de uma planta. Uma planta que, como o Senhor vai falar, ele não plantou, ele não regou, ele não teve tempo nem de criar uma intimidade com aquele ser de alguma forma. Mas ele não consegue aceitar o amor de Deus para com as vidas ali em Nínive. Milhares de seres humanos que foram criados por Deus. Milhares de seres humanos que foram sustentados por Deus, porque Deus sustenta todo ser. Milhares de seres que Deus viu crescer. Pessoas que o Senhor conhece desde o ventre da sua mãe. Jonas não consegue ver não consegue aceitar o amor de Deus para com aquelas pessoas, sendo que ele amou uma simples planta que ele nem cuidou. Em relação à quantidade de pessoas, o relato bíblico vai dizer que em Nínive havia cerca de 120.000 pessoas que não distinguiam a mão esquerda da direita. Os comentaristas, como Augusto Nicodemos, vão defender que esta descrição está falando ali de pequenas crianças. Quando a criança ainda é muito novinha e ela ainda tem dúvidas sobre o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo. Ou talvez ele esteja falando também daqueles copilotos que direto erram também. Você está dirigindo, aí tem aquele copiloto que sempre está errando, esquerda e direita. Mas é fato, aqui, quando a gente vê a descrição, está falando de crianças pequenas, crianças que não sabiam discernir algo tão básico. Tinha 120.000 crianças e Jonas não conseguia enxergar, cheio do seu egoísmo, cheio do querer de realizar as suas vontades. Ele não enxergava o amor que o Senhor deveria ter para com aquele povo. O mesmo comentarista Augusto Nicodemos e Stuart Olyott vão defender que haviam mais de 500.000 pessoas naquela cidade, até fazendo essa proporção entre crianças e adultos. Enquanto Deus se preocupa e salva milhares, o profeta se preocupa e se ira com a morte de uma simples planta. Vemos como as preocupações e os objetivos de Deus são muito mais legítimos que os nossos. A vontade de Deus, ela é perfeita. O ser humano, em sua astúcia, muitas vezes, assim como Jonas, quer questionar a Deus, assim como o profeta fez. Mas como diria o apóstolo Paulo em Romanos 9:20, quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Que possamos confiar e aceitar os desígnios do Senhor, a vontade do Senhor sendo realizada, mesmo quando isso confronta a nossa vontade. O livro de Jonas termina em Jonas 4:11 com a seguinte pergunta: não deveria eu ter pena desta grande cidade? É interessante que Jonas ele não põe uma resposta aí. Provavelmente ele quer o quê? Que o leitor, na época Israel, que também tinha muito problema com povos vizinhos, assim como ele, e talvez ele fale, olha, agora é a hora dele ler e ele pensar sobre isso. E também a nós.
Deus também quis que essa pergunta ficasse para nós refletirmos também. Fica essa lição para nós. Deus, ele pode, tem todo o direito de salvar até aquele que é o nosso maior inimigo, aqueles que nos atacam. Você está pronto para essa realidade? É uma grande pergunta que surge. Ao ler esse relato de Jonas, você está decidido a evangelizar até aqueles que te atacam, aqueles que talvez já te ofenderam em algum momento da sua vida. Você está pronto para receber com amor e festa qualquer pessoa aqui dentro da igreja, independente do passado dela. Entrou uma pessoa aqui, talvez você conheça o passado dela, os pecados dela, os erros dela. Talvez ela já falhou com você em algum momento. Você está preparado para receber com festa e com amor o dia que ela entrar naquela porta? Isto é uma pergunta para nós. Que possamos celebrar o fato de que Deus tem misericórdia para com a vida das pessoas. Que a gente possa amar aqueles que chegam à família de Deus. E que possamos com ousadia proclamar as boas novas, crendo que Deus pode transformar qualquer vida, independente do grau de pecado da vida pecaminosa. A graça do Senhor é maravilhosa. Para concluir, eu gostaria de finalizar aqui trazendo algumas aplicações. Essas aplicações não vou olhar necessariamente só para esse capítulo 4, mas eu queria olhar para a mensagem de Jonas como um todo. Queria ver o que ela pode falar para nós neste ano de 2023. Primeiro ponto que eu queria destacar aqui no ano de 2023 é que, como salvo, eu peço para vocês que estejam abertos a aprender com o Senhor. O relato de Jonas é a prova de que o crente, o salvo, aquele que já conhece o Senhor ainda comete erros. Como diria Lutero, quem dera se o meu antigo homem morresse nas águas do batismo. Quem dera se os meus pecados ficassem ali nas águas do batismo. Mas a realidade é que a luta continua. A luta continua. Mas a narrativa de Jonas traz uma grande esperança para nós, que ficou muito claro agora neste capítulo 4. Temos um Senhor que pacientemente nos ensina. Que 2023 seja um ano em que você possa se dedicar a aprender mais sobre o Senhor, sobre a sua vontade, e que, desta forma, Ele trate os pecados que ainda fazem parte do seu viver, que ainda precisam ser tratados. Estejam atentos aos sermões que serão pregados aqui na igreja. Temos pregadores aqui tementes a Deus. Eu não vou poder acompanhar o resto do ano com vocês aqui na PIB, mas eu confio em quem fica aqui. Sei que são pessoas que amam a palavra e tentam levar o melhor para a igreja. Então estejam atentos. Estejam atentos às aulas de EBD da escola bíblica. Aplique-se mais às leituras. Aquele plano que você tinha de ler a Bíblia todo dia e que talvez você falhou no último ano, renove esse plano. Mas com ainda mais zelo, com ainda mais vontade de aprender sobre Deus. E sempre também observe tudo isso, todos os ensinos, aplicando cada aprendizado à sua vida. Hebreus 12, no versículo 6, vai dizer que o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Como é bom experimentar o amor desse Pai que nos educa e até mesmo nos disciplina, algo que é às vezes difícil para nós aceitar, a disciplina de Deus, mas Ele disciplina o filho sempre que necessário, porque Ele deseja ver o seu filho cada vez mais próximo da imagem de Cristo.
Segundo ponto que eu queria destacar para o seu ano de 2023, que possamos ter um ano de proclamação do Evangelho. Não tem como eu expor o livro de Jonas e no final não fazer um chamado para a pregação, para o evangelismo. Afinal, esse livro fala de um Deus, de um Senhor que convoca teu servo para isso, para pregar, para abrir a boca e anunciar a Deus. Não podemos fazer distinção de pessoas, temos uma missão como crentes, ir e fazer discípulo. Portanto, se empenhe nessa tarefa. Lixe as pessoas para você estar falando de Jesus nesse ano. Talvez faça isso. Eu tenho dificuldade, Antônio, eu quero falar de Jesus, mas às vezes eu não foco, eu me perco. Eu estou falando com a pessoa, entra em outros assuntos. Lista na sua casa. Vizinhos, amigos, pessoas do teu trabalho, pessoas que não conhecem a Deus, e bota um objetivo. De alguma forma eu vou tentar falar com cada uma dessas o Evangelho neste ano. Vai marcando o ok. Falei para essa, consegui. E termine o ano, quem sabe, com aquela lista toda concluída. E quem sabe, se pela graça de Deus, uma alma salva. Que festa seria, final do ano, você está com essa pessoa no meio do povo de Deus. Então é um desafio para a igreja. Caso esteja tratando com desprezo e ódio alguém, desejando a ruína dessa pessoa, mude a sua postura hoje. Deseje a salvação dessa vida, pregue o evangelho a ela e a ame da mesma forma como Deus te amou, apesar de todos os pecados e ofensas que você cometeu a ele. Por fim, uma última aplicação. Que neste ano de 2023 celebremos a graça e a misericórdia que há em Cristo Jesus. A grande mensagem do Evangelho que a gente tem hoje, compilada na Bíblia, fala de que há 2000 anos atrás o Deus se fez carne. Em misericórdia ele veio ao mundo. Aquele que vivia no mais altos céus veio a esse mundo. Aquele que estava na presença do Pai, o Filho Jesus Cristo, estava lá com o Pai. Ele andou no meio de pecadores. Ele se humilhou a esse ponto. No seu tempo aqui na terra, Jesus, ele foi misericordioso e teve compaixão das pessoas. Mateus 9:36, o texto vai dizer que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse versículo, para mim, é um dos mais lindos do Evangelho. Que eu imagino Jesus ali numa posição em que ele podia ver muitas pessoas, olhar aquele tanto de pessoas que, como nós, estavam aflitas e em pecado. Eu me vejo nessa multidão. Jesus olhou com compaixão. Uma multidão de pessoas perdidas que precisavam de um Salvador. Pessoas feridas pelo pecado que precisavam de um justificador. Uma ovelha que precisava do cuidado de um bom pastor. Sejamos gratos a Jesus Cristo, porque ele olhou com misericórdia para as nossas vidas. Na cruz ele se lembrou do seu povo. Aquele que não tinha pecado morreu por pecadores. Levou o peso do nosso pecado na cruz. Assim como Nínive, recebemos de Deus misericórdia em Cristo. Assim como Jonas, somos santificados pelo Santo Espírito do Senhor. Portanto, que em 2023 possamos nos reunir mais, possamos no nosso próprio lar, no nosso íntimo do nosso ser, celebrar a maravilhosa graça de Deus. Louvado seja Jesus Cristo, cabeça da igreja e o nosso Salvador.
Nesse momento eu queria fazer uma oração para a gente terminar o culto de hoje, também tá orando em relação a tudo isso que a gente viu nesse tempo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por este livro que o Senhor preservou até nós aqui, o livro de Jonas. Um livro que por 4 cultos aqui o Senhor falou tanta coisa com o teu povo. Obrigado porque em tua graça e misericórdia o Senhor tem nos santificado. Temos tido a oportunidade de ouvir a tua verdade, de reconhecer os maus caminhos e andar conforme aquilo que o Senhor deseja. Teu Santo Espírito tem nos ajudado nesta caminhada. Tem sido um ótimo auxiliador neste tempo na terra. Somos gratos também, Senhor, pelas vidas que são alcançadas diariamente. Pessoas que têm se achegado à nossa igreja e em outras igrejas espalhadas pelo globo. Pessoas que têm conhecido a tua graça. Pessoas que, assim como os ninivitas, têm se quebrantado diante de ti. Neste momento, Senhor, eu intercedo e clamo para que o Senhor nos ajude com tudo isso que foi falado aqui. Que a gente possa ser filhos que buscam aprender com o Pai. Que possamos ser pregadores do Evangelho. Que o Senhor, ó Pai, em graça e em misericórdia, esteja tratando as nossas vidas. E que a gente possa falar das tuas obras para as pessoas. Peço também, ó Pai, que o Senhor avive, traga um avivamento aqui à igreja. Como falamos no capítulo 3, o avivamento vem do Senhor. E queremos ver pecadores rendidos a Ti, aqui neste lugar. Que a Tua igreja possa celebrar a Tua graça, celebrar a Tua misericórdia, celebrar quem Tu és durante este ano de 2023. Que o amor de Deus Pai, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações, o auxílio, o bom auxílio do Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada irmão meu que está aqui, daqueles que não puderam estar aqui, da Tua Igreja Universal. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Pode cumprimentar, pessoal, a pessoa que está do teu lado, desejar a paz do Senhor Jesus a ela.